Fala galerinha, professor Índio na área, dando continuidade à nossa aula de eletrodinâmica. Hoje a gente vai ver geradores elétricos, tá? Sem mais delongas, vamos direto ao assunto, vem comigo, tá? Geradores elétricos, tá, são dispositivos que transformam algum tipo de energia em energia elétrica, tá? Como assim, Índio? Bateria, pilhas, tá? Baterias químicas, pilhas secas, usinas de maneira geral. Por exemplo, uma bateria de solução, por exemplo, de carro, ela transforma energia química em energia elétrica, tá? Uma bateria, uma pilha, melhor dizendo, uma pilha seca que você compra no mercado, que você compra na vendinha, ela transforma também energia química em energia elétrica. Uma usina hidroelétrica, ela transforma energia mecânica em energia elétrica. Então, geradores são esses dispositivos que transformam qualquer tipo de energia em energia elétrica. Você já conhece muito bem um gerador, tá? Até agora a gente tem visto os geradores ideais. O símbolo de um gerador ideal dentro de um circuito elétrico é esse que você já conhece, o barra pequena e o barra grande, né? O barra pequena seria o terminal negativo e o barra grande seria o terminal positivo, né? Você lembra que um dispositivo desse fornece uma diferença de potencial, né, para o circuito como um todo, tudo bem? Agora a gente vai encarar esse terminal negativo e esse terminal positivo como um terminal menor e um terminal maior, melhor dizendo, um potencial menor e um potencial maior. Então a gente já viu que a corrente elétrica sai do terminal do potencial maior, percorre todo o circuito, faz o que tem que fazer e ganha energia novamente aqui no nosso gerador. Tudo bem? Bom, mas uma pergunta. Vocês acham realmente que o gerador e toda a energia produzida, melhor, transformada dentro do gerador, ela é utilizada, né, literalmente toda no meu circuito? É claro que não, tá? Existem perdas de energia dentro do próprio sistema. O símbolo de um gerador real dentro de um circuito elétrico é esse daqui, ó. Terminal menor, barra pequena, terminal maior, barra grande, e aqui dentro a gente tem uma configuração, como se fosse um resistor. Não é um resistor, mas isso aqui está representando uma resistência elétrica. Quer dizer que dentro do meu gerador, tá, por motivos intrínsecos ao sistema, perde energia, tá? Nem toda potência, nem toda energia, né, gerada ou transformada pelo gerador lá dentro é jogada para o circuito. Um gerador, ele possui duas características intrínsecas ao sistema, duas características que é dele, tá? Uma coisa chamada força eletromotriz, tá? Que a gente representa com a letrinha Ezinho, força eletromotriz, que a gente chama carinhosamente de FEM, e esse R minúsculo, que a gente chama de resistência interna, tá? Então, são duas características intrínsecas ao gerador real. A nossa força eletromotriz e a nossa resistência interna. O Índio, num gerador ideal que a gente trabalhava, também tinha força eletromotriz? Também tinha. Só que como nesse caso não existia resistência interna, então nesse caso para o gerador ideal, a nossa força eletromotriz ela acabava coincidindo com a DDP nos terminais do gerador. Já no caso do nosso gerador real, né, que perde energia, tá? Para a gente calcular a diferença de potencial nos terminais de um gerador, a gente vai usar a chamada equação do gerador. Já já vou provar ela. Equação do gerador, onde a DDP nos terminais do gerador é igual a força eletromotriz menos a resistência interna desse gerador, multiplicado pela corrente elétrica que está atravessando esse gerador. Por exemplo, se eu for numa loja de bateria, vou comprar uma bateria para o meu carro, e lá nessa bateria está escrito 12 volts, uma bateria de 12 volts.
Se eu pegasse um multímetro nesse momento, sem a bateria estar ligada em nada, e ligasse nos terminais, provavelmente o multímetro ou o voltímetro ia acusar 12 volts, 11.90, claro, nunca dá certinho, né? Mas vamos supor que deu certinho, 12 volts. Pô, beleza. Mas a partir do momento que eu pegasse essa bateria, colocasse no meu carro, ligasse som, ligasse ar-condicionado, ligasse, ou seja, fizesse com que o carro fosse trabalhar, certo? E chegasse novamente com o voltímetro e colocasse, puf, nos terminais da bateria. Vocês acham que ia me dar 12 volts? É claro que não. Ia me dar um pouquinho menos, tá? Porque a equação do gerador ela é uma função decrescente, onde a minha força eletromotriz ela se comporta como coeficiente linear da função do primeiro grau e a minha resistência interna ela se comporta como coeficiente angular. Lembram de função do primeiro grau? Quando a gente tem um coeficiente angular negativo, eu tenho uma função decrescente que já já a gente vai ver na equação do gerador. Vamos entender o que o gerador faz num circuito elétrico. Galera, eu fiz um esboço aqui bem grosseiro, tá? Só para a gente ter uma ideia do que um gerador faz. Vamos simular que eu tenho uma bolinha bem aqui, tá? Estou simulando essa bolinha como se fosse uma carga elétrica, certo? Como a gente tem aqui uma quedazinha, tá? Eu desenhei inclinado de propósito. Vocês concordam que essa bolinha, ela vai tender a cair, certo? Aqui eu tenho uma queda abrupta, né? Tem uma queda abrupta, essa bolinha adquire velocidade, digamos assim. Chega aqui, concorda comigo? Ela encontra outra queda abrupta, aqui encontra uma queda livre, caiu. Aqui encontra uma outra quedinha, cai de novo. Aqui ela cai mais uma vez, certo? Ela vem por inércia, cai de novo. Aqui ela encontra um sistema com uma mola, supondo que existisse uma coisa aqui que acionasse essa mola, e essa mola jogaria a bolinha lá para cima de novo, e essa bolinha, né, supondo que desse certo, essa bolinha iria fazer todo o percurso novamente, tá? Então, eu estou simulando isso como se fosse uma corrente elétrica de um elétron só, tá? Então, a partir do momento quando essa bolinha ela vem descendo, encare essa primeira queda como se fosse um resistor ou um aparelho elétrico, tá? Que me fornece uma diferença de potencial. E essa bolinha, aqui eu tenho outro resistor ou um outro aparelho elétrico, não importa, que me fornece uma diferença de potencial. Essa bolinha caiu, eu tenho outros aparelhos e chega exatamente nesse ponto, certo? Se não existisse esse dispositivo aqui com essa mola, essa bolinha nunca iria subir e chegar até aqui em cima, tudo bem? Ou seja, então, essa parte do meu dispositivo doidão que eu acabei de inventar, ela está fornecendo novamente energia potencial, né, no caso gravitacional, para essa bolinha, e essa bolinha subir novamente no topo e depois cair novamente. Cair novamente. Ou seja, então, essa parte aqui do meu circuito malucão estaria atuando como um gerador. Então, o que um gerador, no caso elétrico, faz? Ele pega a carga elétrica no seu potencial mais baixo e eleva a carga elétrica para o potencial mais alto. Ou seja, fornece energia para o sistema. E essa energia pode ser uma energia química, pode ser uma energia mecânica, não importa. Então, um gerador, tá, é o dispositivo que transforma algum tipo de energia em energia elétrica. Show? Vem comigo. Pessoal, continuando aqui, a gente tem a chamada curva característica de um gerador, tá? Se você observar a equação do gerador, U é igual a E menos R vezes I, ela é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau cujo o meu Ezinho, que é a minha força eletromotriz, é o meu coeficiente linear, onde a curva ou a reta, digamos assim,
corta o eixo Y, e o Rzinho, ou melhor, o menos Rzinho, ele é meu coeficiente angular. Ou seja, quando eu tenho um coeficiente angular negativo, a reta ela é decrescente. Então aqui a gente tem a curva característica. O que significa isso, índio? Conforme eu tenho, né, a bateria, digamos assim, fornece mais corrente para o meu circuito, a DDP nos terminais vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo, até chegar num valor máximo de corrente elétrica que esse gerador pode fornecer para o meu circuito. Esse máximo de corrente elétrica a gente chama carinhosamente de ICC. Esse ICC é chamado de corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito, tá? E para a gente calcular a corrente de curto-circuito, basta a gente pegar a equação do gerador, U é igual a E menos R vezes ICC, e para a corrente de curto-circuito, eu tenho a DDP nos terminais igual a zero. Então, zero é igual a E menos R vezes ICC. Se eu pegar esse maluco e jogar para o outro lado, eu vou ter que R vezes ICC é igual a E. Show? Se eu pegar o R e jogar para o outro lado, corrente de curto-circuito, estão enxergando? Vai ser igual a E dividido por R. Então está aqui, se você quiser calcular a corrente de curto-circuito. Basta você pegar a força eletromotriz e dividir pela resistência interna. Vamos ver um exemplo aqui bem simples, só para a gente ter uma ideia. Vamos lá, vem comigo. Um exemplo aqui bem simples, só para a gente ter uma ideia do que esse gráfico está me dizendo. Então vamos supor que numa questãozinha, né, você se depare com um gráfico desse. Eu tenho aqui um gráfico DDP em função da corrente elétrica. Toda vez que você vê um gráfico desse e o gráfico for decrescente, né, se o gráfico for linear, né, melhor, de uma função do primeiro grau, você vai desconfiar logo de geradores. Tá? Então isso aqui é um gráfico, é uma curva característica de um gerador, certo? O que esse gráfico aqui está me dizendo? Vamos olhar para esse aqui, ó. Ou seja, reparem que a equação do gerador é assim, ó. U é igual a E menos R vezes I, certo? Onde E é o meu coeficiente linear, já falei isso para vocês. E coeficiente linear é justamente o ponto em que a minha curva, ou a minha reta, digamos assim, corta o eixo Y. No caso, o eixo das DDPs. Então, de cara, eu já estou enxergando que a FEM desse gerador vale 100 volts. Só de olhar o gráfico, sem fazer conta. A FEM desse gerador vale 100 volts. Show? E de cara, eu já estou vendo aqui, ó, que quando a DDP é zero, a minha corrente máxima que esse circuito me dá é de 10 amperes. Então, de cara, a corrente de curto-circuito vale 10 amperes. Show de bola. Ou seja, só de observar isso daí. Eu quero saber quanto vale a DDP nos terminais desse gerador, certo? Então, tem aqui meu gerador, vou desenhar ele aqui. Meu gerador. Eu vou até fechar ele aqui para dar uma impressão de bateria, tá? Vou até fechar aqui. É como se isso aqui estivesse dentro da minha bateria, certo? E aqui eu tenho, né, meus terminais. Vou chamar aqui de terminal A e aqui de terminal B, né? E aqui está mandando corrente aí para um circuito, tá? E essa corrente, né, vamos supor que essa corrente é de 5 amperes. Então está descendo aqui uma corrente de 5 amperes. Show? Eu quero saber quanto vale se eu pegasse um voltímetro e colocasse aqui, ó. Eu quero saber quanto que esse voltímetro está marcando, tá? Quanto que esse voltímetro está marcando quando a corrente for de 5 amperes. Pessoal, basta você jogar a equação do gerador. Então, né, fazer aqui U é igual a E, que é 100, menos R, mas eu não tenho R, é verdade.
eu não tenho errinho, eu não tenho errinho, eu não tenho errinho. Mas dá para calcular, não dá, gente? Eu não tenho errinho, mas dá para calcular o errinho. Como? Aqui, 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 aqui. Vamos calcular o errinho. Corrente de curto-circuito é igual a E sobre errinho. Se eu multiplicar cruzado, errinho vai ser igual a E sobre ICC. Então, quanto vale E? Fala 100. 100. Quanto vale ICC? Fala 10. Facão, facão. Então, minha resistência interna vai ser de 10 ohms. Então, pronto, resolvi o problema. Errinho menos 10 ohms. A corrente que eu quero aqui, ela é de 5 amperes. Então, se a gente jogar a equação do gerador, então eu vou ter U, né? U é igual a E menos R vezes I. Show? Então eu vou ter U vai ser igual. Quanto vale a FEM? 100 volts. Menos R, acabei de achar, 10 ohms. A corrente que eu quero saber, que a questão me deu, 5 amperes. Bem simples. 10 vezes 5, 50. 100 menos 50, eu vou ter uma DDP de 5 volts. Aliás, 50 volts. Tudo bem? Ah, Índia, agora entendi. Quanto mais a bateria trabalha, menos vai ser a DDP nos terminais dela. E isso daí, até chegar, né, possivelmente, não sei se na prática acontece isso, mas teoricamente até chegar uma DDP igual a zero. Numa DDP igual a zero, eu tenho a corrente máxima fornecida pelo gerador, tá? Que é a corrente de curto-circuito, tá? Mas, Índio, se eu tenho uma bateria que eu acabei de comprar na loja, é uma bateria, sei lá, de 12 volts, uma bateria de carro, acabei de comprar na loja uma bateria de 12 volts. E peguei um voltímetro e liguei nos terminais dessa bateria, tudo bem? Última aula eu falei sobre medidas elétricas, tá? Dá uma olhadinha lá, se eu não me engano, comentei sobre isso, tá? Enfim, se não tiver, eu não estou lembrando. Se não tiver, eu já coloco no canal também um pouco mais pra frente. Mas voltando aqui. Eu tenho aqui um voltímetro ligado nos terminais do meu gerador, certo? Eu acabei de comprar, não está ligado em nada. Não coloquei no meu carro, não coloquei em lugar nenhum. Tá? Um gerador que eu acabei de comprar. Quanto que esse voltímetro vai marcar? Vamos ver. U é igual a E menos R vezes I. Esse gerador está fornecendo corrente para alguém? Não. Se não está fornecendo corrente para ninguém, a corrente é igual a zero. Então, quem sobrou? U igual a E. Ou seja, nesse caso, a DDP vai coincidir com a força eletromotriz, tá? Apesar do nome ser força eletromotriz, a unidade é o volt, tudo bem? Não é o Newton, como no caso de força, é só um nome que deram. Então, nesse caso, a gente chama de gerador, tá? Gerador em circuito aberto. Gerador em circuito aberto. Ou seja, quando o gerador está em circuito aberto, a DDP nos terminais vai coincidir com a FEM. É como se eu tivesse a minha corrente aqui igual a zero. Se minha corrente é igual a zero, olha o meu ponto onde seria aqui no gráfico. Show? Então, tá aí o nosso gerador em circuito aberto. Show de bola? Vem comigo. Circuito simples, lei de Poilet, tá? Pessoal, vamos supor que eu tenho aqui um gerador, vou até botar ele aqui meio separadinho, só para a gente, né, não confundir esse resistor. Toda vez que o resistor for interno, ele é representado pelo R minúsculo. E quando eu tenho um resistor externo, é representado por um Rzão maiúsculo, tá? Então, eu tenho um gerador fornecendo energia para um resistor. Show? Bom, como que a gente calcula a diferença? Eu chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B, certo? Podem reparar que o gerador e o resistor possuem a mesma diferença de potencial, certo? Os dois estão entre A e B. Vem comigo. Como é que eu calculo a diferença de potencial nos terminais de um gerador?
Equação do gerador. U é igual a E menos R vezes I. Como eu calculo a diferença de potencial nos terminais de um resistor? Lei de Ohm. Então, U é igual a R vezes I. Como os dois possuem a mesma DDP, eu posso igualar. Então, se eu tenho aqui, ó, R vezes I é igual a E menos R vezes I. Só igualei. Se eu pegar esse malandro e jogar para o outro lado, né? Melhor, se eu pegar esse cara aqui e jogar para o outro lado, o que eu vou ter? R1 vezes I mais R1 vezes I é igual a E. Se eu colocar minha corrente elétrica em evidência, eu vou ter que minha corrente elétrica, né, vai ser igual a E sobre R1 mais R1, tá? Então aqui a gente tem a chamada lei de Poilet para o circuito simples. Ou seja, quando eu coloco esse I em evidência, ele fica para fora, né? Aí fica R1 mais R1, passei R1 mais R1 dividindo. Então está aqui a nossa lei de Poilet. Vamos para um exemplo bem simples, bem com índio. Então vamos lá, pessoal. Vamos supor que eu tenho aqui um circuito bem simples, tá? Um circuito bem tranquilo em princípio. Essa aula de hoje ela vai ser uma aula mais expositiva, mais teórica. Eu vou dividir ela em duas, tá? Vai ser essa primeira parte. E na segunda parte de geradores, eu vou falar sobre potência lançada no circuito, tá? Para depois ter uma aula só de exercício de geradores. Mas vem comigo. Eu tenho aqui um gerador, certo? Supondo que o meu gerador está aqui, ó. Então esse gerador tem uma força eletromotriz de 9 volts e uma resistência interna de 1 ohm. Esses outros resistores são externos, tá? Eu quero saber simplesmente a corrente elétrica que está fluindo nesse meu circuito. Para a gente saber isso, basta a gente usar a lei de Poilet. Então, I é igual a E dividido por R1 mais R1. Então, I vai ser igual. Quanto vale a minha FEM? A minha FEM vale 9 volts. Dividido. Quanto vale o meu R1? Índio, mas eu tenho um monte de resistor externo, então você vai fazer uma associação de resistores. Vídeo de associação de resistores, tá? Aqui no canal também. Então, eu tenho aqui todos esses resistores em série. Então, você vai resolver essa resistência equivalente. 2 mais 2, 4, com 4, 8. Certo? E mais a minha resistência interna do gerador, 1. Então, I vai ser igual a 8 mais 1, 9. 9 sobre 9 vai dar 1 ampere. Então, com a corrente, a questão pode te perguntar a potência dissipada nesse resistor, a potência dissipada nesse, ou a DDP em cima desses resistores e assim por diante. Então, o principal que é a corrente elétrica você achou usando a lei de Poilet, tá? Pessoal, vemos e convenhamos. A gente pode dar uma roubadinha, né? Cadê minha caneta vermelha? A gente pode dar uma roubadinha no sistema, tá? Não se preocupe, é uma roubadinha do bem. Pessoal, se eu encarar o meu gerador como se fosse um gerador ideal, tá? E encarar essa resistência interna como se ela estivesse lá fora, eu posso fazer isso? A gente pode. Você pode usar simplesmente a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Onde U acabaria sendo a minha força eletromotriz, 9. R é a resistência interna total, inclusive é a resistência total, inclusive a interna. Então, se você ia somar tudo, 1 mais 2, 3, com mais 2, 5, com mais 4, 9, vezes I. Passo 9 dividindo, a corrente elétrica também ia dar 1 ampere. Então, é uma outra forma da gente fazer também, dando uma roubadinha no meu sistema, encarando como se fosse um gerador ideal, tá? E jogando essa resistência aí para fora. É claro que essa questão foi uma questão bem simples, tá? Mas aqui tá a lei de Poilet. Eu quero que vocês fiquem espertos nessa lei de Poilet, que acaba sendo uma generalização da lei de Ohm. Ó, U é igual a R vezes I. Pegaram a ideia? Show! Vem comigo então. Vamos lá, galerinha. Associação de geradores, tá? Assim como os resistores,
são associados, os geradores também podem ser associados. A gente tem a associação em série de geradores e aqui a gente tem a associação em paralelo, tá? Quando você observa a pilha do seu controle remoto da sua televisão ou do seu rádio, as pilhas são associadas em série. Ué, em série, Índio? Mas geralmente é uma do ladinho da outra. Em paralelo, não? Não, só que uma está para cima, outra está para baixo. Então, ó, o circuito faz isso. Ó. Pegaram? Então, a associação em série é a associação mais comum de geradores que a gente tem no nosso dia a dia. Eu, particularmente, já pesquisei, eu desconheço algum aparelho, não sei, drone, controle remoto, já pesquisei algum que tem uma associação em paralelo, eu praticamente desconheço, tá? Tem um artigo muito bom de um cara chamado Fernando Lang, tá? Onde ele fala sobre a associação de paralelo, a associação de geradores em série, a associação de geradores em paralelo. É muito bacana esse artigo dele. Então, eu tenho aqui alguns geradores associados em série, tá? Assim como a gente tem a resistência equivalente, aqui a gente pode também ter a FEM equivalente, a força eletromotriz equivalente, tá? Então, nesse caso, eu não vou provar, vou colocar direto. A força eletromotriz equivalente vai ser simplesmente as forças eletromotrizes individuais somadas. É 1 mais é 2 mais é 3. Quantos geradores eu tiver? Por exemplo, aquela pilha de 1,5 volts que você comprou no mercado. O seu controle remoto funciona com quanto? O seu controle remoto funciona com 3 volts. Então você precisa colocar duas pilhas de 1,5 volts. Tudo bem? Então a gente tem a vantagem, numa associação em série, da gente aumentar a força eletromotriz fazendo uma associação dessa. Porém, a gente tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem, Índio? A desvantagem é que eu aumento também a resistência interna equivalente do sistema. A resistência interna equivalente do sistema, vou chamar de REQinho, tá? Rzinho é Qzinho, tá? Vai ser R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. Então está aqui a nossa associação de geradores em série. A associação de geradores em paralelo, a gente vai fazer uma idealização. Tá? O que é isso, Índio? A gente vai considerar que esses geradores são iguais. Tá? Iguais, mesma FEM e mesma resistência equivalente. Porque se não fossem iguais, tá? Um estaria roubando carga do outro. Ah, lembrei quando a gente faz uma associação em paralelo de geradores. Alguém já enguiçou com um carro de bateria? Eu, várias vezes. Quando você enguiça com um carro de bateria, ou tem três soluções, né? Ou você dá um tranco, que não é muito aconselhável. Se tiver um amigo teu, né, que tem aqueles cabos de chupeta, você faz uma chupeta, né, no bom sentido, hein? Faz uma chupeta. Ou você leva para trocar essa bateria. Quando a gente faz um cabo de chupeta, a gente liga o positivo na bateria boa e o positivo na bateria ruim. O negativo na bateria boa e o negativo na bateria ruim, fazendo uma ligação em paralelo. O problema é que a bateria que está ruim, ela acaba recebendo carga da outra. Então ela está atuando como um receptor, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então é por isso que eu estou levando em consideração, né, geradores iguais, mesma FEM e mesma resistência interna. É muito difícil a gente ter um gerador igual ao outro, né? Porque igual eu falei com vocês, a resistência interna, tanto como a força eletromotriz, ela é uma característica intrínseca, nunca uma vai ser igualzinha, idêntica, tá? Mas, numa situação ideal, estou levando em consideração que essa associação é de geradores iguais, tá? Quando a gente tem isso, a minha FEM equivalente vai ser a FEM individual de cada gerador, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 12 volts, 12 volts, 12 volts, a FEM equivalente, não a DDP nos terminais, tá, gente? A FEM equivalente vai ser 12 volts. E a resistência equivalente, tá? Interna equivalente, que eu vou chamar de REQinho, ela vai seguir aquela analogia lá de associação de resistores em paralelo quando eles são iguais. Vai ser
R' dividido por N, onde N é o número de geradores do meu sistema. Então está aqui a nossa associação de geradores. Em série, basta somar. Em paralelo, levando em consideração que os geradores são iguais, tá? A FEM equivalente vai ser a FEM individual, vai ser os 12 volts ou os 10 volts, enfim. E a resistência equivalente vai ser R dividido pelo número de geradores. Vamos para um exemplo, vem comigo. Eu tenho aqui um circuito bem simples, tá? Essa aula de hoje vai ser voltada mais para a teoria, com exercícios simples, tá? E eu vou guardar na próxima oportunidade para a gente matar questões um pouco mais complexas sobre geradores. Hoje é só uma introdução, tá? E na próxima aula vamos falar sobre potência gerada pelo gerador e os gráficos, tá, de potência lançada. Vem comigo. Então aqui a gente tem dois geradores associados em paralelo. Aqui eu tenho um resistor externo, tá? E aqui eu tenho um amperímetro. Quero saber qual a medida do amperímetro, qual vai ser a leitura do amperímetro. Pessoal, como a gente tem dois geradores associados em paralelo, iguais, né, segue essa lógica. Então, a FEM equivalente, né, que eu vou chamar de EQzinho, é a mesma, né? Então, se eu tenho 24 volts aqui e 24 volts aqui, é como se eu tivesse um gerador só com FEM de 24 volts, certo? E a resistência equivalente, o requinho, vai ser igual à resistência individual, né? No caso é 2, né? 2, dividido pelo número de geradores, que eu tenho 2 geradores. Então, a minha requinha vai ser igual a 1 ohm. Bem simples. Show? Agora, se você quiser usar a lei de Poiler, fique à vontade. Então, I é igual a E sobre R mais R'. Então, I vai ser igual. Quanto vale a FEM? A FEM equivalente, 24 volts. Quanto vale a resistência total? A interna, a associação interna e mais a externa, né? 3 mais 1, 4. 24 dividido por 4 deixa o índice feliz e orgulhoso. 6. Então, eu tenho 6 amperes percorrendo aí o meu circuito, tá? Eu sei que essa questão é bem simples, bem tranquila, mas só para a gente, né, iniciar o nosso estudo em geradores, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, vou parar por aqui. Ainda está faltando ainda o estudo da potência lançada no circuito pelo gerador e exercícios, né, um pouco mais cavernosos aí sobre o gerador. Show? Então até a próxima aula, muito obrigado. Pessoal, quem gostou, dá o joinha no canal aí. Esse aqui eu estou fazendo de coração. Pessoal do meu projeto também de Física e Matemática, quem quiser participar do projeto, né, deixa o comentário aí embaixo. Eu vou deixar a sugestão aqui do meu site. Eu tenho um site, está em construção ainda. Lá eu tenho minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Dá uma olhadinha lá. Quem quiser participar desse projeto, é só me chamar. Lá tem os meus contatos. Show? Grande abraço, até a próxima.